tarde, com a paz do Senhor Jesus, amém, meus amados? Quero deixar um texto bíblico da palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra em Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina ou ensino de demônios, e pela hipocrisia de homem que fala mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência do manjares de Deus, para que os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usar dele com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Olhando no versículo 1, diz que os homens, ou o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a demônios, ou seja, andando segundo a doutrina de demônio, e não segundo a palavra de Deus, a sã doutrina de Cristo. Louvado seja Deus, que olhando biblicamente, né, São João capítulo 7, a Bíblia nos mostra que em João, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, a Bíblia fala que tem, né, João capítulo 7, deixa eu ver se eu acho aqui, louvado seja Deus, em João 7, versículo 16, lá Paulo fala da doutrina de demônios, e no João 7,16 diz que Jesus também tinha doutrina. João 7, capítulo 7, versículo 16. E Jesus respondendo e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, louvado seja Deus. Então a doutrina, a palavra que Jesus pregava, não era dele, mas era de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então tem a doutrina do Senhor Jesus e tem também a doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Atos capítulo 2, versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então nós vemos que a doutrina dos apóstolos era comunhão no partir do pão, oração, louvado, ensino da palavra e oração. Quantos que não quer orar mais? Deixaram de orar, deixaram de buscar. Louvado seja Deus. Aí é onde que o inimigo entra. Vem um esfriamento, a pessoa passa a acreditar em muitas coisas, menos na palavra, e fazer oração. Louvado seja Deus. Olha que Jesus falou lá em São Lucas capítulo 18. O dever de orar sempre, nunca desfalecer, 18:1. Aí versículos 7 e 8, lá no 8 ele diz assim, no versículo 8, deixa eu ver se eu acho que Lucas capítulo 18, versículo 7 assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles. Digo vós que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Qual é essa fé? A fé da oração. Amém, amados? Louvado seja Deus. E lá no Timóteo 4:5, né? 4:1 diz que o Espírito expressamente diz, você pode ver que é o Espírito Santo dizendo, através de Paulo, escrevendo. O Espírito expressamente diz que mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio,
No meio dessa confusão toda há uma esperança para a igreja. Lá no versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Hebreus 12, 14. Segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor teu Deus. Volta a tua atenção para a palavra de Deus e tua atenção para a oração em Deus. Amém, amado? Quero fazer a oração. Senhor, meu Deus, assim como essa palavra foi ministrada, Pai, faz efeito nesse coração. Que esse irmão, essa irmã possa ouvir essa palavra e voltar a buscar e orar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém.